Olá, tudo bem? Você já se sentiu aí sobrecarregado na sua empresa? Parece que tudo está nas tuas costas. Quem não, né? Quem nunca? Quem empresário nunca se sentiu assim? Esse vai ser o nosso papo de hoje. Se é a primeira vez que você está pintando aqui, olha, esse é um canal para a gente discutir ideias, falar de marketing, empreendedorismo, liderança, tecnologia, tudo que envolve o marketing, design, né? De uma forma descontraída, num bate-papo realmente. É muito importante que você comente, que você mande suas sugestões também de assuntos para a gente estar falando. E como eu falei no começo, se você que é empresário e está se sentindo aí sobrecarregado, eu vou dizer porque eu sou empresário e tem hora que a gente fala assim, caramba, que pedra que eu tenho que carregar aqui. A ideia é a gente trazer aqui um pouquinho dessa compreensão, né, e expor um pouquinho também das nossas dificuldades como empresário, do dia a dia. Eu falo por mim, mas também falo pelo meu sócio. Para quem não sabe, você está aqui no espaço, né, no YouTube da Amplitude Propaganda, que é a nossa empresa. E a gente tem como objetivo aqui realmente bater o papo. Mas sobre esse assunto, você aí que está se sentindo pesado, é empresário, dono de empresa, seja de qual segmento for, produto, serviço, certamente você já parou para pensar, caramba, como é pesado ser dono de uma empresa. E um pouquinho da lição que eu vou trazer hoje é uma coisa bem diferente, assim. Nós vamos voltar um pouquinho no tempo, aliás, não tão pouquinho, vamos voltar bem no tempo e a gente vai fazer um paralelo de uma história da Bíblia. É, a Bíblia, por incrível que pareça, assim, por mais completa que ela seja, muita gente fala assim: ah, não tenho que tirar de lição da Bíblia. Tem, e muito. Tem muitas histórias lá que têm a ver com empreendedorismo, sabia? Com liderança, principalmente. E uma dessas histórias é que a gente vai compartilhar hoje. Nós vamos falar um pouquinho aqui, uma história específica da época de Moisés. É claro que eu não vou aqui fazer contar a história, a gente vai só pincelar alguns pontos ali, mas se você não sabe, a história de Moisés está basicamente ali concentrada no livro de Êxodo, lá na Bíblia, e um ponto principal que eu queria discutir aqui está lá em Êxodo 18. Então, se você acredita ou não em Deus, independente da sua crença, essa história vai ter muito sentido para você que é empresário aí, principalmente você que quer ser líder, né? E nessa história aí do capítulo 18, Moisés ele teve um conselho que mudou muito a forma dele liderar. Então, voltando um pouquinho ali, né, alguns capítulos antes, para você que não sabe, Moisés foi responsável por tirar o povo, né, do Egito, depois de tudo que eles passaram, as pragas e tudo mais. Moisés conduziu, então, esse povo saindo do Egito, e aquele povo, ao passar dos anos, foi sempre muito desafiador para Moisés conduzir aquele povo e também aguentar de certa forma. A gente vê no relato da Bíblia que é o povo que murmurava demais. Obviamente, no começo estava tudo certo, muito feliz, mas depois, como todo ser humano que vai se acostumando, a tendência é reclamar, né? E Moisés passou por vários momentos justamente dessa reclamação, desse murmúrio, de um povo que via os milagres acontecendo dia a dia, mas Moisés sofria porque o povo reclamava e não era pouco. Mas dentre as funções ali que Moisés tinha, e depois de muito tempo, eu fico imaginando, gente, poxa, saiu de tudo ali, né? Saíram as famílias, saíram os animais, obviamente, cada um tinha ali o seu jeito de ser, e imagina aquela multidão sendo conduzida e você ter que administrar tudo aquilo. E também, acredito eu, que no meio de tudo isso que acontecia, o povo tinha muito problema de relacionamento. Será que, vou imaginar aqui, será que uma turma daqui não roubava a ovelha de lá? Será que não havia briga entre eles, discussões, né? Eu tenho certeza que sim, porque onde tem gente, tem problemas, tem discussão. E Moisés tinha uma função. Pouca gente repara nessa função de Moisés. É obviamente que a gente pensa nos maiores milagres que acabaram acontecendo, mas tem um detalhe aqui que está muito ligado ao empreendedorismo, a ser líder de uma empresa.
Nessas funções em que Moisés tinha, uma das tarefas dele era julgar. É verdade. Moisés era o responsável por julgar desde os probleminhas mais simples aos problemas complexos que acontecia naquele povo. E engraçado que assim a Bíblia comenta ali que Moisés ficava sentado enquanto aquele povo fazia uma baita de uma fila para julgar os problemas que iam acontecendo. Então o povo chegava lá, ó, aconteceu isso. Moisés, a gente precisa resolver isso aqui. E Moisés, de acordo com os critérios das leis atuais, e ele ia julgando e ia fazendo, ó, vai acontecer isso, aquilo. O que eu quero me atentar aqui é o primeiro ponto que a gente pode tirar aí de paralelo, é que, de certa forma, como Moisés era o responsável, ali ele estava fazendo, na visão dele, né, tentando solucionar problemas, mas, na verdade, a forma que ele estava usando, ele já estava criando outro problema, porque a fila era interminável. Parece até algumas coisas que a gente percebe aí, né? Alguns determinados órgãos públicos ali, que você espera para ser atendido, né? O serviço está ali, mas não está sendo bem feito. E era o que estava acontecendo. Moisés, como líder, ele estava, né, com o propósito de solucionar, estava solucionando, mas de uma forma que não estava fazendo um bom trabalho. A primeira coisa que eu tiro de lição aqui é que nós, como líderes, como gestores, sendo dono de empresas ou dono de uma equipe ali, gerenciando uma equipe numa multinacional, não importa o tamanho da empresa ou o que você faz, a primeira parte é a gente começar a ter a concepção se realmente a estratégia que eu estou usando, o método que eu estou usando, está realmente resolvendo ou está complicando mais ainda. Isso é fácil? Não é. Isso a gente descobre isso de maneira rápida? Às vezes não. Então, é comum passar por vários anos, às vezes, para descobrir que aquela estratégia que você, como gestor e líder, adotou, na verdade, não está ajudando, está atrapalhando a sua empresa, o seu negócio. Esse é o primeiro paralelo que a gente faz. Mas daí, na história, entra o sogro de Moisés, Jetro. Você pode ler lá. Jetro tinha muita proximidade com Moisés. E Moisés, né, à medida que se reencontrou com Jetro, e Jetro, obviamente, tinha uma admiração por Moisés, porque Moisés fez um excelente trabalho, digamos assim, né? Tirou aquele povo da escravidão, admirava pela sua liderança, embora algumas vezes falhas, como qualquer liderança, mas ele olhava ali, certamente, Moisés como um líder, como alguém inspirado por Deus e que fez o trabalho, até então, louvável, né? E ele comentava, Moisés, que legal, né? Tudo isso que você fez, inspirado por Deus, obviamente, Deus te escolheu para isso, e você conduziu esse povo até aqui, aguentou reclamação que não acaba mais, em alguns momentos, obviamente, explodiu, como qualquer um, mas realmente isso é muito admirável, é louvável. E houve um reconhecimento ali de Jetro. Porém, Jetro, vendo aquela situação onde Moisés estava ali sentado, julgando o povo, aquela fila interminável, ele olhou aquilo e achou que aquilo não estava certo, por dois motivos. O primeiro motivo, pelo próprio Moisés. Moisés, você não vai aguentar isso. Isso que você está tentando fazer não vai resolver o problema e você vai se frustrar cada vez mais, porque a fila só cresce. E, ao mesmo tempo, ele enxergou a deficiência em relação ao povo. Então, você imagina todas aquelas pessoas pegando filas intermináveis, em pé, esperando para que o caso deles fosse julgado, resolvido e tudo mais. Então, Jetro, que era, né, um ancião extremamente sábio, mais velho do que Moisés, deu um conselho para ele. Olha, eu vou até pegar aqui, ó. Ele percebeu, né, que Moisés estava sobrecarregado e deu um conselho. Ó, escolha homens capazes, tementes a Deus, obviamente, no cenário deles, e honestos. E divida as responsabilidades. Líderes de 1.000, líderes de 100, de 50 e de 10.
Olha como a gente pode tirar a lição daqui e como esse homem foi usado também por Deus para orientar Moisés. Então, o primeiro parênteses que eu quero fazer aqui e uma outra associação e trazendo isso para o cenário de negócios. A primeira coisa é que no mercado de trabalho, infelizmente, aqueles que já têm uma carreira mais antiga, digamos assim, são excluídos do mercado de trabalho. São considerados velhos, são considerados ultrapassados, não tem a modernidade que os mais jovens têm, você não tem a agilidade, a esperteza. Isso tudo que você sabe aí, já foi, isso é coisa do passado. E, gente, eu estava lendo uma pesquisa de que as empresas, elas têm voltado a contratar pessoas com mais experiência tanto de profissional como de vida, de idade. E sabe por quê? Está muito relacionado a um ponto. É curioso. Pode até ser que algumas coisas mudaram em termos da modernidade e muitos não conseguem acompanhar, mas muitos conseguem, né? É aquela velha história, não é porque o cara tem lá 60 anos que ele é um aposentado inválido, que vai ficar de pijamão lá e não serve mais para nada. Pode até ser que tenha os de pijamão, mas esses daí não vão se colocar no mercado de nenhum. Mas tem muita gente que passou lá dos seus 60, que é a melhor idade, e é muito ainda produtivo. Só que muitas empresas, ou por custo, ou por entender que de repente esse profissional já deu as bananas que tinha que dar no cacho, mandaram embora e tudo mais. Só que está acontecendo algo interessante e não muito bom, né? As gerações que estão vindo, ou seja, as novas gerações que teriam que entrar no mercado de trabalho, principalmente em empresas e em corporações, não tanto na parte de empreendedorismo, que isso talvez seja bom, mas pensando em empresas multinacionais, essas pessoas que estão chegando mais novas não estão tendo maturidade para aguentar, primeiro, a pressão do trabalho, segundo, responsabilidade com horário, terceiro, muitas vezes respeito entre os colaboradores, e eles estão vendo que é uma geração que tem, por um lado, muita maturidade ou inovação, mas não tem, talvez aí sim, a maturidade. Demora-se muito mais hoje para uma geração ser madura, profissionalmente falando e principalmente na vida pessoal. E aí, essas empresas começaram a passar por problemas, como todas, onde você tem um jovem, uma pessoa mais nova, que não aguenta a pressão, uma pessoa que não tem educação, que não respeita até uma hierarquia normal em qualquer empresa, o seu patrão, o seu gestor, o seu gerente, né? Porque não foi acostumada a receber não, e é uma geração que tem dificuldade em trabalhar em ambiente corporativo. Claro que existe um lado em que se aumentou muito do empreendedorismo, que tem muitos jovens hoje que estão optando em não trabalhar em empresa, estão optando em empreender, estão conseguindo fazer coisas maravilhosas. Porém, no mercado corporativo, onde você tem que ir lá ser contratado para gerenciar uma carreira, gerenciar um departamento, está sendo cada vez mais difícil encontrar essas pessoas. E aí as empresas estão voltando a contratar o que antes era descartado, o que antes era o velho, porque essa pessoa ela tem sabedoria, ela foi criada profissionalmente numa época em que se tinham valores que muitos hoje não têm. Então, esse primeiro paralelo a gente pode tirar porque Moisés ouviu Jetro. Poxa, ele podia muito ter falado, caramba, eu sou o cara que tirou essa multidão aqui do deserto, mas ele tinha essa proximidade. O segundo ponto, quer queira ou não, houve uma questão familiar ali. E eu posso estar falando agora, de repente, para você que tem uma empresa familiar e trabalha ali com seu pai, com seu tio, ou de repente até com seu sogro. Eu vou dizer até um relato pessoal. Eu trabalhei durante, deve ser de 12 a 13 anos, com meu sogro. E muito do que eu tenho hoje, que eu aprendi profissionalmente, financeiramente, em planejamento, eu aprendi com meu sogro. É fácil? Não, porque se você não tiver uma maturidade para separar ali o pessoal
do que é a empresa, embora isso também é muito discutível, porque tem muita gente que fala assim, não, da porta para dentro é só profissional. Gente, isso não existe, são pessoas. Então é normal que num dia você vai carregar, você está cheio de problema em casa, você vai trazer. É claro que você tem que ter o profissionalismo, mas não adianta. A pessoa não deixa de ser pessoa porque ela entra de lá para cá, né? E às vezes isso, quando você tem um relacionamento direto com alguém, pode ser um problema, mas muitos conseguem. E foi o que aconteceu comigo. Né? Eu trabalhava numa agência de publicidade que passou, coincidentemente, a atender a empresa do meu sogro. Eu fui escolhido para ser a parte do atendimento e meu sogro sempre viu e falou, caramba, não tinha muito tempo que eu namorava, não, minha esposa. E falou assim, esse rapaz é diferente, ele tem um atendimento tipo que eu gosto. E depois de um tempo que eu passei lá, essa empresa que eu trabalhei até, eu acabei achando que não estava muito legal para mim ali. Comecei a procurar outras oportunidades. E meu sogro falou assim, cara, a gente está precisando de alguém para fazer a parte de marketing, parte comercial da empresa. Era uma indústria e eu fui trabalhar com ele. E aí passaram 13 anos, né? Você vê, fui lá de CLT, aprendi tudo, tive uma oportunidade de abrir uma agência ao mesmo tempo, e eu falei assim, não, acho que primeiro eu tenho que aprender o lado de cá, para depois, quando eu tiver a minha agência, eu entender o que o empresário precisa. Isso foi importante para mim, tá? Tem muita gente que fala assim, eu não preciso, eu não quero ser CLT. Gente, CLT, muitas vezes, tem muita gente que não tem o perfil para ser empreendedor, e tem gente que vira um bom empreendedor, ou dono de uma empresa depois que passa por esse processo. Porque ali você vai aprender hierarquia, você vai aprender a ouvir não, você vai aprender a bater meta, você vai ter desafios, então tem seu valor sim. Mas voltando à nossa história aqui, houve uma questão familiar ali. Jetro se preocupou com a liderança de Moisés e com o lado pessoal dele também. E olha só o conselho dele, você vai formar uma equipe. Mas não é uma equipe de qualquer Zé Ruela, não. Você vai formar pessoas que, no contexto deles lá, são guiados por Deus, mas que são bons no que fazem. E você vai separar essas equipes, porque tem gente que sabe lidar com mais gente, tem gente que sabe lidar com tanto, e tem gente que sabe lidar com pouca gente. E dessa forma você vai começar a dividir. Então você vai ter o cara que vai cuidar lá de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Ou seja, ele sugeriu, né, para que Moisés criasse uma equipe. Esse é um ponto bastante desafiador. Montar equipe não é fácil. É difícil encontrar pessoas, mas existe, né? As pessoas estão aí. E essa foi uma das soluções que Jetro passou para Moisés. E Moisés, então, inspirado ali por Deus, montou a equipe dele. E aí ele começou a resolver alguns problemas de forma diferente. Eu falei, caramba, aquele tiozinho que chegou ali para mim falando, pô, roubaram minha galinha aqui, o que eu faço? Não era mais ele que resolvia, porque tinha quem resolvia os problemas menores. E Moisés ficou com a responsabilidade de resolver os problemas mais complexos, que é basicamente o que acontece quando você tem uma linha de gerenciamento. Não adianta você, como dono da empresa, ou gestor de um cargo de liderança, querer resolver tudo. Não adianta, a gente não consegue. Por mais que a gente tente. E a gente que é líder tem que ter entender bem que e aceitar que muitas vezes aquilo vai ser feito de um método diferente que você faria. Obviamente você tem que exigir que se chegue numa excelência, mas muitas vezes vão fazer de jeito diferente que você faria e você tem que apoiar e confiar. É óbvio que se você delega uma função, essa pessoa não está à altura, aí você vai primeiro, né, corrigi-la, tentar dar oportunidade, explicar, orientar, mostrar como que faz. Não deu certo, você vai ter que trocar. Porém, como a geração muda e como os métodos também mudam, nós, como líderes, como gestores, a gente tem que entender que ninguém vai fazer como a gente faz. Esse é o primeiro ponto. E segundo, tem muita gente que vai fazer, de repente, aquilo que você precisa até melhor que você. Só que você tem que deixar fazer. E foi mais ou menos o que aconteceu com Moisés. Talvez Moisés, naquela questão de ser o líder, sempre pensou assim, não, eu tenho que resolver, sou eu que resolvo. Né?
E muitas vezes precisa vir um conselho ali de fora e falar assim, rapaz, você sozinho não vai fazer. E talvez eu acho que foi difícil para Moisés abrir mão de uma coisa que ele já estava acostumado, mas ele não enxergava que aquilo estava sendo até um desserviço. E a partir do momento que esses líderes começaram a cuidar do povo e dos menores problemas aos médios problemas, Moisés ficou com a responsabilidade do peso maior, digamos assim, das decisões. E esse peso é do líder, é do dono, é do gerente, de quem lidera essa equipe. Não adianta, sempre cai sobre você. Então, a responsabilidade maior é nossa. Mas se você tem gente fazendo para você, certamente você ganha em tempo, você ganha em escala e você começa a produzir melhor para a sua empresa. Se você está em algum departamento que atende pessoas, de repente uma grande loja aí no varejo, e você sozinho quer fazer tudo, eu lembro de um fato, eu nunca vou esquecer isso. Eu morava no interior de São Paulo e olha como a coisa pode ser pequena ou para empresa imensa, tá? Era uma pizzaria. E o dono da pizzaria, era só ele que fazia as massas e realmente era muito bom. Tanto é que uma das pizzas lá, acho que era de escarola até, foi premiada. O cara saiu na TV, era um negócio assim, poxa, uma cidade pequena, né? E aí começou, caramba, todo mundo quer, só que é o seguinte, só ele fazia a massa da pizza. Ele que montava a pizza. Só faltava ele também atender. Resumindo, se você quisesse comer uma pizza dele, você ia demorar por volta de 1h30 para ser atendido. Aí, por várias vezes, depois que você esperou 1 hora, fala assim, ó, vou ter essa paciência. A gente chegava e comentava, rapaz, tudo bem, pode até de repente você pegar e fazer todas as massas aí, mas começa a liberar. Fala, não, a minha pizza é feita do meu jeito, no meu tempo, quem quiser que espere. O que aconteceu? Nunca mais ouvi falar da pizzaria, sumiu. É óbvio, sozinho não se conquista nada. E o pior de tudo, ele não ouviu os clientes. Quem está pagando lá, aguentando 1 hora para comer a pizza dele. Era boa a pizza? Claro que era. Mas você deixa de consumir uma coisa que é boa porque você é mal atendido. Então não é só ter um bom produto. O atendimento faz muito parte desse complexo que é receber bem o seu cliente, vender e tudo mais. E Moisés teve a simplicidade de ouvir Jetro. E Jetro ali foi um mentor, foi um conselheiro. Então, para a gente indo para o final aqui, se você é um empresário que está tentando resolver tudo sozinho, como eu também já passei por isso, não dá. Não, a gente não consegue progredir, evoluir, crescer, se nós não confiarmos nos nossos colaboradores, os nossos fornecedores, os nossos parceiros, e achar que sozinho a gente vai conseguir fazer tudo. Isso é impossível. Segundo, vamos ouvir mais. E vou falar, não é só os mais experientes, os mais novos também podem nos ensinar muito. Mas a gente tem que estar com o ouvido atento, aberto. E mais do que isso, nós temos que estar abertos a ouvir e aceitar, muitas vezes. Pode até ser que em algum momento você fale, olha, isso aqui eu faço, isso aqui não. São escolhas. As decisões são nossas como líderes. Mas o mínimo que a gente tem que fazer é ouvir ideias, dar liberdade para ter ideias. Eu lembro quando a gente fazia reunião de briefing, de brainstorm, desculpe, e aí aquela coisa assim, a pessoa fala uma ideia e fala, mas isso aí, cara, é o seguinte, brainstorm, você não bloqueia nada. Quantas vezes a gente fazendo reunião de planejamento de alguma ação para cliente, seja para rede social, campanha, o que for, a pessoa fala, quando alguém ameaça, não, deixa falar. E muitas vezes daquilo que a gente menos esperava que seria, né, aproveitável, digamos assim, foi o mote da campanha, foi um negócio que deu muito certo. Então, a gente tem que ouvir, tem que deixar as pessoas falarem, tem que dar espaço para as pessoas criticarem até, inclusive, algo que na nossa empresa não está bom, né? E estarmos prontos para fazer mudanças. E foi o que aconteceu nesse caso. Então, olha só como um texto da Bíblia, né?
como um texto ali de um personagem muito conhecido, mas que está sempre ali associado aos grandes milagres, né? Num detalhe, uma coisa que muita gente deixa passar, talvez nem tinha visto esse capítulo, esse versículo, né? E num relacionamento dele ali com o sogro, ele passou a ter as pessoas para liderar com ele e certamente começou a ter resultados melhores, né? Então, o que eu deixo de lição aqui? Liderar, muitas vezes, é saber liderar junto, não sozinho, né? Chefe tá cheio, líder tá faltando bastante. E ser líder é isso aí, é você saber ouvir, é você vestir a camisa, obviamente, tomar a decisão na hora que tem que ser tomada a decisão, mas sozinho a gente realmente não consegue fazer tudo. Ó, você curtiu esse... Pode comentar aí, pô, não gostei, não curto muito esse negócio de Bíblia, não, acho que não tem nada a ver com o negócio. Se você acha que já tem a ver, pô, que legal, né? De um capítulo ali da Bíblia a gente tirar uma lição pro universo do empreendedorismo, dos negócios. Eu achei muito interessante quando eu li esse capítulo e me vi ali como dono de uma empresa passando por situações muito semelhantes e deu para tirar bastante informação, né? Então, até concluindo aqui, que você seja um líder de 1.000, de 100, de 50 ou de 10, não importa. O importante é você deixar as pessoas trabalharem com você e você com uma liderança firme, mas também com o ouvido atento, poder, de repente, fazer melhor aí para sua empresa, para o seu serviço, seja lá onde você está atuando. Olha, eu vou pedir para você só agora, nesse finalzinho, para você curtir, compartilhar, deixe seu comentário. Se você tem algum assunto que você acha legal a gente trazer aqui também, pode comentar aí que nós vamos sempre procurar trazer assuntos atuais, tudo que está ligado ali ao mundo do marketing e do empreendedorismo, tá bom? Obrigado pela sua companhia aí e até o próximo vídeo.